Boa noite, pessoal. Estamos aqui já no nosso penúltimo dia de palestra. Queria agradecer a presença da nossa palestrante de hoje e vou apresentar ela um pouquinho também. Queria lembrar de não esquecer de preencher o formulário de presença que será passado no final. E é isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho com a Regiane Afonso. Ela é engenheira química, formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mestrado em meio ambiente urbano e industrial pela UFPR e pela Stuttgart, na Alemanha. Também possui curso de extensão em meio ambiente na Alemanha e é especialista em soluções ambientais, com mais de 17 anos de experiência em multinacionais nas áreas de meio ambiente, segurança do trabalho e coprocessamento de resíduos. E daí agora ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela nessa parte de processamento de resíduos. Passo a palavra para você. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Gabriel, à Isa pelo convite e toda a equipe de coprocessamento, olha que doida, e toda a equipe de engenharia, né, principalmente de engenharia química, que é também a minha formação. É um prazer estar com vocês aqui, passando um pouco da minha experiência, um pouco de um assunto que eu gosto bastante, né? Eu trabalho há muitos anos com coprocessamento. É um assunto que parece antigo, ele é aí da década de 70, né? Vocês não acham que não eram nem projeto ainda, e nem eu, tá? Eu sou velha, mas eu sou novinha. Mas é um assunto que voltou à tona, né? Inclusive até com os últimos acontecimentos aí, frente ao ministro, né? O ministro do Meio Ambiente, que fez algumas intervenções aí nesse assunto. E, então, o processamento ele voltou aí à ativa e voltaram aí vários questionamentos, várias dúvidas sobre o processo. Então, novamente agradeço o convite, porque é uma forma da gente também estar explicando, a gente está esclarecendo sobre esse assunto, que é uma forma de recuperação de energia, uma forma utilizada amplamente em vários países, inclusive aqui no Brasil, e que é importante para o engenheiro químico conhecer, porque se trata de um processo, é um processo de transformação, onde transformam-se resíduos em combustível, né? Esses materiais, eles passam por processos até também chegar a uma granometria, uma qualidade adequada, até transformar isso realmente num combustível alternativo a um combustível fóssil, tá? Então, eu vou passar, vocês podem aí, enfim, anotar minhas perguntas, acho que a Isa vai estar fazendo essas anotações, depois também tem os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, queiram entrar em contato comigo por mais algum assunto, tá? Eu estou à disposição de vocês. Eu sempre falo que eu me formei pela Universidade do Paraná, meu mestrado foi pela Federal do Paraná também, e todos os cursos, né, que eu fiz, eles foram pela Federal do Paraná. Então, eu tenho uma obrigação com a universidade muito grande, então, sempre que eu recebo um convite, eu fico muito feliz, muito honrada em estar participando e contribuindo, né, com tudo que a universidade me passou, tá? É uma forma de retribuição. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre coprocessamento de resíduos, mas antes eu vou apresentar um pouco sobre mim, né? A Isa passou, eu sou engenheira química, como vocês. Engenharia química não é um curso fácil, gente, eu sei, passei por muitos perrengues até chegar aí onde eu cheguei, mas persistam, porque o curso de engenharia, ele é para poucos, mas é um curso para os melhores. Meu último título aí é de mestrado, né, com a Universidade Federal do Paraná, pelo MAUI, e a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, cujo tema da minha dissertação foi o coprocessamento de lodos de esgoto, que aqui no Brasil corresponde a 0,1% da matriz energética de substituição térmica, e em outros países, como a Alemanha, chega aí a 5%, 10%. A China está em amplo uso de lodo de esgoto. Esse lodo aí da Companhia de Saneamento aqui do Estado, por exemplo, que vai para aterro, ou, enfim, outros destinos, e que pode ser utilizado como substituto de energia, tá? Cursos de extensão, alguns artigos científicos que eu publiquei, e hoje eu sou diretora da Monitor Engenharia, cujo função principal é consultoria ambiental, coprocessamento e área de segurança do trabalho.
Então, a Monitore, ela tem 20 anos, mais de 20 anos de existência, né? E os nossos trabalhos são focados em consultoria, soluções ambientais e também segurança do trabalho. Um pouco daquilo que nós fazemos, para quem gosta da área ambiental, e repito para vocês, a área de engenharia química ela é bastante ampla, e com certeza tem outros engenheiros aqui também, eu acho que tem trabalho para todos, mas os engenheiros químicos têm, assim, uma ligação bastante direta com a área ambiental, porque a área ambiental ela não é só plantar árvore, tá, gente? Não é isso, né? A área ambiental ela vai muito além, ela tem estudos, ela tem projetos que são bastante importantes e que o engenheiro químico tem uma grande habilidade, né, uma grande aproximação com isso. Então, dentro da Monitore, nós trabalhamos com consultoria ambiental, licenciamentos, desde IBAMA até licenciamentos estaduais e municipais, projetos de sustentabilidade. Trabalhamos com produtos e resíduos perigosos no tocante à documentação para transporte, fichas de emergência e licenciamento junto à Polícia Civil Federal e Exército, entre outros. Serviços florestais e de biodiversidade, como inventários florestais, inventários de fauna, consultorias na área de agronomia, entre outros, e a parte de segurança do trabalho toda, tá? Desde avaliações, atendimento em company, como laudos aí de periculosidade, insalubridade e outras coisas, tá? Aqui um pouco dos nossos clientes e parceiros. Graças a Deus, a Monitore hoje ela atende uma gama de clientes bastante significativa, desde pequenos clientes até grandes, né, e gigantes aí, como Volkswagen, Grupo Votorantim, Grupo Boticário, entre outros. Tá? Entrando aí no nosso assunto mesmo, que é referente ao coprocessamento, a gente não pode falar de coprocessamento sem fazer a definição do que é resíduo, né? A NBR 10.004, da ABNT, ela classifica os resíduos em classe 1 e classe 2. Classe 1 são considerados resíduos perigosos e classe 2 os não perigosos. Aí temos também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela fez 10 anos esse ano, que fala dos resíduos e a hierarquia de soluções. Então, onde o coprocessamento ele entra nesse sentido? Nós começamos lá com a não geração e a redução. Então, as indústrias, nós, como engenheiros, nós temos a obrigação de trabalhar sempre nesse azulzinho aqui, que é evitar a geração do resíduo ou reduzir essa geração ao máximo. Porque isso, gente, representa também custo. Tá? Um bom engenheiro, ele se preocupa com custos, em primeiro lugar. Tá? Com a perenidade do negócio a que ele está trabalhando, a que ele está se dedicando. Se eu não conseguir, tentei reduzir ao máximo, mas eu consigo continuo gerando esse resíduo, eu posso passar para a reutilização. Aqui entra um pouco de economia circular, que é o resíduo de pode ser o produto principal, a matéria-prima, desculpe, de uma outra indústria, isso é bem importante também. Se não é possível a reutilização desse material, esse material pode passar por um processo de reciclagem. Então, vejam que os 3 R's que a gente chama, né, redução, reutilização e reciclagem, eles vêm primeiro do que o coprocessamento nessa hierarquia de soluções. Tá? Se também esse material não é possível de reciclagem, o que temos que fazer com ele? Uma pergunta bem bobinha, assim, para vocês pensarem. Uma caixa de pizza contaminada com óleo, ela pode ser reciclada ou não? Se ela está suja e contaminada com óleo, a reciclagem desse papel ela se torna bastante difícil. Então, esse tipo de material, algumas vezes, ele tem que passar por um outro processo que não é de reciclagem. Tá? Pode ser para coprocessamento? Pode, que é o coprocessamento daí de RSU, resíduo sólido urbano, que eu vou falar mais para frente aí. E aí entra o coprocessamento, tá? Que é a linha amarela, onde, pela Instrução Normativa 1 de 2013 do IBAMA, ela, dentro dos códigos de classificação de destinação de resíduos, disposição, entre outros, ela classifica o coprocessamento como uma forma de reciclagem, tá? Se eu estivesse ao vivo com vocês, eu ia perguntar por quê. Por que ela coloca dessa forma? Porque também há um aproveitamento de energia. Você pega esses materiais e utiliza eles principalmente como substitutos de energia. Eu tiro um combustível fóssil, que tem uma geração de CO2, né, enfim, maior, eu coloco outros resíduos que reduzem as minhas emissões em CO2 equivalente, né, e eu tenho uma economia gigantesca, principalmente de custo também, em relação à utilização desses materiais, tá? Depois do coprocessamento, se alguns materiais não são possíveis, a gente pode ir para resíduos para produção de energia. Aqui no Brasil isso está engatinhando, tá? Em países como a Alemanha é muito comum, tá? Você gerar energia através calor mesmo, né? Através
da queima aí de materiais que não podem ir para o processamento também. E daí vem a incineração e o aterro, que está aqui em laranja e vermelho, porque são as piores condições. Incineração porque eu queimo, por mais que eu possa até ter uma queima mais controlada, com uma emissão de gases que passam por lavagens, né, etc., filtros, enfim, eu vou ter cinzas desse processo que precisam ser destinadas para algum lugar. E eu tenho o aterro, que é a última opção, tá? Dentro dessa hierarquia, que é você aterrar o material. Entendo que tem aterros hoje bastante importantes e que fazem um trabalho adequado, mas o aterro, muitas vezes... E tem o lixão, né, gente? Que eu nem coloquei aqui. Infelizmente, a gente ainda tem muito lixão pelo Brasil. A gente pensa que não, mas a gente tem, tá? Que não é nenhum aterro controlado, né? Você vai ali, descarta o lixo. Vamos jogar no lixo no mato, né? Vamos jogar ali, em qualquer lugar, tá? E aí você tem contaminação de solo, contaminação de rios, né? E a contaminação também de lençol freático, porque esses materiais, eles soltam, né? Churume, eles soltam contaminantes que vão estar contaminando o solo, o lençol freático e as nossas reservas aí de água, principalmente futuras, porque isso contaminou, não é assim para você fazer uma descontaminação, tá? Bom, falando do coprocessamento, eu posso fazer coprocessamento em qualquer lugar? Não. O coprocessamento ele só pode ser feito em fábricas de cimento, em fábricas que possuem forno, tá? O forno é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ele é cilíndrico, né? Ele é giratório, tá? Ele dependendo do forno, da tecnologia, enfim, ele tem algumas rotações aí por minuto, e somente esse tipo de forno é que oferece as condições para coprocessamento. Existem outros fornos que eu posso usar resíduo? Depende, tá? Mas a palavra tecnologia, coprocessamento, ela só pode ser feita em fábricas de cimento e em fornos de clinker. Clinker é o produto intermediário para a produção de cimento. Você pega esse clinker, adiciona outros aditivos, e daí você faz os diferentes tipos de cimento que a gente recebe, o cimento que a gente tem na nossa casa, o cimento para grandes construções marítimas, enfim, tá? Então, o coprocessamento é a utilização das condições do processo de fabricação de cimento para que eu tenha um reaproveitamento, tá? Uma recuperação, vejam que são palavras importantes, de diversos tipos de resíduos de forma segura e definitiva. Por quê? Quando eu submeto esses resíduos num forno de clinker, eu não tenho resíduos depois. Como assim, Regina? Não tem, porque a parte das cinzas que são geradas no processo de queima, igual a gente vai fazer um churrasco em casa, né? Gera aquela cinza depois. Essas cinzas geradas no processo, elas são incorporadas na estrutura cristalina do clinker, que é essa bolinha, né? Ela forma uma bolinha mesmo, pequenininha, e que depois, ela diluída, ela vai virar o cimento. Então, isso tudo é incorporado nessa estrutura cristalina, né? Essas cinzas todas. Então, eu não tenho a formação de nenhum resíduo depois no processo. É um processo bastante limpo. Ah, mas se é uma queima, você não tem emissão atmosférica? Sim, temos emissões atmosféricas. Mas as condições desse forno fazem com que essas emissões elas sejam menores, tá? Controladas, e dentro de tudo que a legislação solicita, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. As legislações elas são semelhantes e os limites também. Tá? Varia um pouco, mas eles são seguros, digamos assim. O coprocessamento ele pode ser feito de duas formas distintas, tá? Substituição energética e substituição de matérias-primas. Energética, eu já comentei, que é quando você substitui o combustível fóssil, derivado do petróleo. No caso de cimenteira, utiliza-se bastante o coque, tá? O coque de petróleo, os engenheiros químicos devem saber aí, que a gente olha bastante, né? Principalmente a federal, eu não sei como é que está aí. Né? Na minha época, a gente falava bastante aí sobre os processos de petróleo mesmo, né? E aí a gente pode fazer também substituição de matérias-primas. Então, são resíduos como solos contaminados, por exemplo, que podem substituir a matéria-prima que fabrica cimento. Tá? O calcário é uma dessas matérias-primas, calcário, algumas argilas, né, ricas em alumínio, ricas em óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de sílica, que podem estar substituindo a matéria-prima. Aqui no Sul a gente não tem muito mais disso, tá? Mas em outros estados brasileiros a gente ainda tem bastante coprocessamento com substituição de matérias-primas. Então, onde que vem esses solos contaminados? Vou dar um exemplo rapidinho, assim. Posto de combustível, tá? Quando a gente vai
tem um vazamento ali nos tanques, né? Você tem que retirar todo esse solo ao redor e ele tem que ser destinado para algum lugar. Aquele acidente infeliz que nós tivemos lá em Minas Gerais, né? Que aquela mineração matou rios, etc., etc., aquela lama que sobrou, esse material, ele é passível de substituição de matérias-primas, tá? Claro, ele tem que atender alguns parâmetros ambientais e tal, mas, enfim, é uma das possibilidades, só para dar um exemplo para vocês. A parte orgânica dos resíduos, ela é destruída, tá? Havendo aí o aproveitamento energético, e a parte inorgânica, como eu falei, ela se combina com a parte cristalina e ela fica inertizada e depois vira cimento, tá? Então, o processamento ele não tem geração de resíduos. Isso parece, assim, uma fantasia que eu estou falando, gente, mas eu vivo isso há quase 20 anos, visitei inúmeras cimenteiras no Brasil e fora do país, e o processo é exatamente o mesmo, é seguro da mesma forma, aqui no Japão, na Alemanha, não tem diferença, porque, inclusive, as tecnologias são bem parecidas. As principais características que fazem com que o coprocessamento seja feito somente em fornos de clinker são as seguintes, as principais. Altas temperaturas, então nós operamos esses fornos com até 2.000 graus, tá? A gente fala que é 2.000 graus na ponta da chama. Então, gente, o que sobrevive a 2.000 graus? Vamos lembrar que a água evapora a 100 graus, né? Coloca o dedo lá num copo aí com água a 100 graus para a gente ver que temperatura que tá. Imaginem a 2.000 graus. É muito difícil, tá? A parte orgânica ela é totalmente reaproveitada, tá? Realmente ela vira combustível. Os metais presentes nesses resíduos, eles viram uma espécie de uma lava vulcânica, né? E a partir do momento que o forno vai esfriando, eles fazem daí a incorporação no clinker. Isso não é rápido, tá? Porque a gente tem um alto tempo de permanência dos gases e material dentro do forno. O material ele pode ficar até 40 minutos dentro do forno. Isso depende de forno para forno, tá? Os fornos mais modernos são de 18 a 20 minutos e os fornos mais antigos chegam até 45 minutos em alguns casos, tá? Forno e chaminé são monitorados online 24 horas por dia, então tem um grande painel central que a gente chama, onde tanto o forno, né, como todos os outros equipamentos são monitorados 24 horas por dia. E eles têm, conforme a legislação exige, alguns intertravamentos, que a gente chama. Então, se houver uma emissão atmosférica acima do limite permitido, por um certo limite de tempo, o coprocessamento ele é paralisado imediatamente e verifica se isso permanece ou não. Tá? Isso é uma exigência legal, inclusive aqui no Brasil. Atmosfera alcalina, né? O forno trabalha com óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio é um óxido básico, então ele tem essa questão de neutralizar esses resíduos que porventura sejam ácidos. E aquilo que eu falei, incorporação das cinzas pelo clinker. Aqui, rapidamente, é o processo de fabricação de cimento e o coprocessamento, né? Então, o processo de fabricação de cimento começa na mina, onde você retira calcário e argila, e é onde eu posso fazer uma parte da substituição dessa matéria-prima, né? Ao invés de eu estar eliminando as minhas jazidas, eu posso estar usando esses solos contaminados de outros locais. O material é triturado, tá? Moído, tá? Ele passa primeiro por um triturador primário, né? Porque são grandes pedras, até na moagem ele ficar como se fosse um talco, tá? Assim, um calcário com outros aditivos de um material bem fininho. Ele passa por uma torre de ciclones, tá? Onde há a troca dos gases, os gases gerados no forno, eles passam em contracorrente. Eu tenho aqui um grande exaustor, né? E que trabalha a pressão negativa, puxando esses gases, tá? E a matéria-prima, ela entra em contracorrente, ela vai passando de ciclone em ciclone, ela entra a 70 graus, e no início aqui da torre de ciclones, e no interior do forno, ela entra, dependendo do tipo de forno, mas aí até 800, 900 graus, tá? Aí o combustível, né, os resíduos, eles são inseridos onde eu tenho a inserção de combustível no forno. Então, eu tenho uma chama, eu posso substituir parte desse combustível aqui, e os fornos mais modernos, eles têm o chamado pré-calcinador, que é como se fosse um forno micro-ondas, tá? Antes de eu colocar no forno mesmo. Então, ele pré-calcina, ele dá uma esquentada boa no material. E também, né, tudo que esquenta tem que ter calor, e onde eu tenho calor, eu posso inserir os resíduos. Para fornos mais modernos, a maior parte, hoje, ela é inserida aqui, tá? É inserida no calcinador.
Depois disso, as bolinhas de clinker, né, elas são criadas aqui, resfriadas, vão para estocagem, depois com aditivos que fazem cada tipo de cimento, né, não existe um tipo de cimento só, esse material é moído, e depois ele é ensacado ou vendido a granel, que são aqueles caminhões cebolões, né, aqueles um tubo grande, que são enviados para alguns locais, tá? Para o nosso Brasil crescer. Inclusive, a indústria cimenteira ela está bombando, gente. Isso é um excelente sinal. Tá? A indústria cimenteira bombando produção significa que o Brasil ele está crescendo, né? Acho que a crise nós estamos passando. Quais são, então, os pontos de alimentação dos resíduos? Eu comentei com vocês que a gente pode ser no pré-calcinador, tá? Que é do ladinho aqui dos ciclones, eu tenho um mini forninho, tá? Ele é muito, muito menor do que isso, tá? Cilíndrico. E eu posso estar ingerindo resíduos na forma sólida, na forma líquida e na forma pastosa. Líquido é líquido, gente, como se fosse um suco, uma gasolina, tá? Um diesel contaminado, estragado. E pastoso como se fosse um mingau. Tá? Então, eu tenho alguns lodos, eu tenho esse próprio lodo de esgoto que eu comentei, ele é pastoso, né? Não é uma coisa fluida, líquida. Então, ele também pode ser ingerido aqui. Alguns, nessa caixinha aqui, chama-se caixa de fumaça, caixa de fumos, eu também posso estar ingerindo esses 3 tipos de resíduos, tá? Ingerindo não, né, gente? Inserindo. E no queimador principal, que a gente chama, que é aquele que forma a chama do forno, né, responsável por todo esse aquecimento que eu comentei, que chega até 2.000 graus aqui na ponta da chama, eu também posso estar dosando esses 3 líquidos, tá? Esses 3 resíduos, sólidos, líquidos e pastosos também. Entretanto, o resíduo pastoso não é muito comum da gente colocar aqui no queimador principal, e também não é comum aqui no Brasil a inserção desses resíduos como um todo, tá? Eu só coloquei porque é uma forma, existem locais aqui no país que dosam, tá? Mas o mais comum hoje, o mais moderno e o mais estável para o forno é esse ponto de alimentação. Esse ponto também aqui está em desuso, tá? Aqui, eu até considero a melhor forma de você estar destinando, entretanto, os resíduos têm que estar com uma granulometria muito pequena e isso gera um custo muito grande para quem está trabalhando com esse material, né? Transformar esse resíduo em partículas aí menores do que 25 milímetros, por exemplo, torna o processo bastante caro e, às vezes, não compensa substituir aí pelo combustível fóssil. Então, quem for trabalhar com isso, quem tiver interesse, enfim, a gente tem que se concentrar nessa área de adição, tá? No pré-calcinador. Da legislação aplicável, aqui tem uma linha do tempo, nós começamos lá em 1998, com a deliberação normativa DN 26, de Minas Gerais, foi o primeiro estado aí a criar uma legislação específica para coprocessamento. O que podia, o que não podia, o que tinha que monitorar, tá? E em 98, a CETESB criou alguns procedimentos, né, para o processamento, e em 1999 criou-se o CONAMA 2004, que, enfim, né, aquilo que eu comentei, foi citado aí recentemente pelo ministro, abrindo aí esse CONAMA para outros resíduos, enfim, tá? É um processo de discussão bastante significativo. E depois nós temos aqui no estado do Paraná, que eu considero a resolução uma das mais importantes do país, a SEMA 76, gente, esse SEMA aqui é com C, tá? A SEMA 76 aqui do Paraná. Eu participei da criação dessa resolução e ela está em vigor até hoje, é uma das resoluções mais completas que nós temos. E ela fala principalmente de resíduos na entrada, tá? Antes de entrar na planta, o que eu preciso ter? Tá? Quais são os parâmetros que eu tenho que avaliar e quais os limites que esses resíduos podem entrar na planta de forma a não trazer riscos significativos, tanto para o meio ambiente, até como questões de saúde ocupacional aí para os colaboradores, tá? Lembrando, a SEMA 76, ela é ambiental, tá? Eu comentei a questão de segurança, porque ela acaba trazendo um pouco mais de segurança para as pessoas, porque ela limita a entrada né, desses resíduos em quantidades aí, falando de metais pesados, etc. Tá? Aí, em 2006, a SEMA 54, e assim sucessivamente. Tá? Em 2014, a gente teve a SEMA 16, aqui no estado do Paraná,
e ela falava aí, ela fala sobre limites de emissões atmosféricas. É uma legislação bastante completa, ela fala não só sobre o coprocessamento, mas todos os processos aí possíveis em que você tenha emissão, em que você tenha chaminé e que precise monitorar isso de alguma forma, tá? Bom, dentro do CONAMA 2064, tá, o que é permitido e o que não é permitido? Melhor a gente falar do que não é permitido, que fica mais fácil. O que não pode coprocessar de forma nenhuma? Resíduos radioativos, tá? Porque altas temperaturas não destroem radioatividade. Explosivos, né, gente? Colocou, vai explodir o forno. Hospitalares. Resíduos domésticos brutos, lixo comum, o que quer dizer isso? Esse lixo que a gente gera em casa, gente, eu posso botar num saquinho e levar lá para a cimenteira para processar? Não, eu não posso, tá? Esse material ele tem que passar por um processo de triagem, até pela questão de reciclagem, né? Hoje, aqui no Brasil, muita gente depende desse processo de reciclagem, então, precisa passar por isso. A questão dos hospitalares, gente, na Alemanha eu vi muito isso, tá? O pessoal processando, alguns estados não autorizam, mas os estados que eu visitei autorizavam. Entretanto, é mais o antes, tá? O que esse material hospitalar pode fazer de contaminação antes do forno, né? Porque esse material ele é embalado, ele vai chegar no forno, ele vai ser desembalado, né? O forno ele recebe pedaços pequenos, tanto que eu falei que tem uma preparação, né, desse material para chegar aí 25, 50 milímetros, 60, 70, dependendo do que a cimenteira assim desejar. E aí essa preparação com material hospitalar, pela questão aí de risco biológico, ela é grande, então ela é proibida aqui no Brasil. Pesticidas organoclorados, tá? Por também a questão de o antes, né? Essa questão de contaminação, que pode estar contaminando o lençol freático, pode contaminar solo, etc. E também a questão do cloro, tá? Resíduos com alto teor de cloro, e o alto teor aqui é engraçado, porque quando a gente pensa em alto teor, a gente pensa lá em 20, 30, 40, 50, 60% de cloro. E na grande maioria, tá? Isso não é uma regra absoluta, mas na grande maioria, os fornos toleram até 0,5% de cloro. Mais que isso, o cloro ele é nocivo para o processo de fabricação de clinker. Então, eu tenho desvios de processos extremamente significativos, né? Porque o cloro é muito reativo, ele começa a reagir com outros materiais dentro do forno e causa distúrbios aí no processo significativos, complicados. Então, a questão do cloro, ela é vetada. Não tem nem como falar, vamos fazer um balão de massa. Não, o cloro, ele fica no processo, gente. Ele dá uma volta no forno e ele volta e vai se acumulando e vira uma bola de neve. E baterias, lâmpadas, tá? Que não pode. O restante, gente, tudo pode, tá? Desde que obedeça às legislações locais, né? Aqui no Paraná nós temos uma legislação específica, Minas Gerais nós temos também uma legislação específica sobre esse assunto, tá? Deixa eu tomar um gole d'água, por favor. Minha voz não aguenta. Eu deixei em vermelho aqui a questão do CDR, tá? Não sei se vão ter perguntas sobre isso. O estado do Paraná, por exemplo, ele tem 2 cimenteiras licenciadas para a produção de CDR-U, que é o que quer dizer CDR, né? Combustível derivado de resíduo, e o U quer dizer de resíduo urbano. Esse resíduo que a gente gera em casa, tá? Que depois de segregado, né, a parte úmida, a parte orgânica, aquela parte que por enquanto não dá para coprocessar, e passado pelo processo de reciclagem, aquele material que não tem valor para reciclagem, hoje ele vai para aterro, tá? Se a gente pegar alguns dados aí da Prefeitura de Curitiba, mais de 40% daquilo que nós reciclamos em casa, tá? Ele acaba indo para aterro porque está muito contaminado, não serve para reciclagem. Então, esse material, tá? Ele vira o tal do CDR-U, combustível derivado de resíduo urbano, e ele pode, sim, ser coprocessado. Aqui no estado do Paraná, nós temos 2 cimenteiras já licenciadas, uma em processo de licenciamento, e pelo Brasil nós temos várias cimenteiras nesse processo também, ou de fase de licenciamento, ou já coprocessando, inclusive o estado de São Paulo. Tá? Porque na matriz aí energética de substituição, as empresas estão procurando aqueles 3 R's que a gente falou lá atrás, tá? Porque destinar resíduo, gente, não é barato, tá? Tem um custo muito grande e isso representa, às vezes, no ano, um rombo no orçamento, né? Ou um orçamento muito significativo. Então, todo ano as empresas estão buscando redução na geração
ou outras formas de destinação que sejam mais baratas, mais adequadas, parar de utilizar aquela matéria-prima que vai gerar um resíduo maior, tá? E isso é um processo natural e é importante, inclusive, tá? Então, realmente, a gente tem que ficar com aquele resíduo que a gente não tem mais o que fazer com ele. E o resíduo urbano, gente, esse resíduo que a gente gera na nossa casa, a gente pode buscar realmente reduzir, mas quanto mais desenvolvido é o país, infelizmente, maior é a geração de resíduos. Se a gente compara Brasil, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, nós geramos muito menos resíduos, nós somos mais pobres. Existem regiões dos Estados Unidos, a Times Square, por exemplo, a geração de resíduos daquela região é tão grande que chega a ser vergonhoso, né? Mas, quanto mais rico o país, mais ele gera resíduos. Isso é um fato. Então, mais esse material vai passar por um processo de reciclagem e não vai passar, né? Porque alguns não vão conseguir ser reciclados, e aí você vai precisar de uma outra destinação. E por que não produzir energia alternativa através do uso desses resíduos? Então, o CDR eu destaquei, né? O CDR é o combustível derivado de resíduos. Ele pode ser do tipo classe 2, não perigoso, não sei se vocês lembram, e do tipo RFU, que eu comentei, que utilizado após segregação, né, após destino para reciclagem, ele vai passar daí por um processamento e vai virar o CDRU, tá? Lembrando, né, a parte com poder calorífico é encaminhada para fins de substituição térmica. E tudo aquilo que você consegue tirar de combustível fóssil e colocar como resíduo, a gente tem aí emissões de CO2. Isso é bastante importante frente, né, às questões climáticas que nós estamos passando. Então, aqui alguns exemplos, né, da questão do RSU. Tá? Ele pode ser plástico, papel, têxtil, tá? Aquele pano de chão que a gente não quer mais e joga fora, borracha, tá? Então, essa parcela seca, ela é triturada, tá? Ela vira uns pedacinhos de papel pequenininhos, assim, né? Para dar um exemplo para você, uns pedaços pequenos, e aí ela pode ser utilizada como substituto de... Gente, só de controlar o horário, viu, Isa? Me dá um toque aí, porque eu falo pra caramba. Aí, quando você gosta do assunto, gente, aí você se empolga, né? Então, ele vira aí substituto de energia, tá? CDRU é diferente de RSU bruto, tá? Acho que já expliquei isso para vocês. Isso é bem importante, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Confundem até o próprio CONAMA, então é importante a gente deixar isso bem claro. As principais características, tá? A composição básica, geralmente, é plástico, papel, papelão, madeira, borracha, tá? Tecido também. Classificação, ele é classe 2, 2A, tá? E as características, ele tem aí um poder calorífico de 4.000. Isso, gente, isso varia também de estado para estado, de região para região, tá? Eu faço trabalhos para algumas cimenteiras lá no Nordeste, e quando me falavam de algum resíduo que tinha 5% de umidade, eu duvidava. Não é possível, tá? Porque aqui no Sul, dificilmente a gente tem algum material com 5% de umidade. Entendo que nesse período de seca que a gente está passando, até pode ter. Mas Curitiba sempre foi muito úmida. Então, aqui a gente tem resíduos, assim, a média é 20%, 25%, assim, no mínimo, tá? Mas em regiões mais quentes, óbvio, né? Esse percentual, ele vai melhorando aí de água e tal. O percentual de cinzas, ele também varia, tá? Dependendo do material que você tem, alguns materiais vêm mais contaminados com areia, etc, tá? Então, isso aqui é uma explicação, assim, bem teórica, é um laudo que eu tinha, que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Isso não é base, tá? Para cálculo. Aqui as regulamentações, fiquem tranquilos que eu não vou ler tudo isso, tá? E mais regulamentações federais, estaduais, normas técnicas. Essa norma técnica, ela já saiu, tá? Eu revisei, acabou passando, gente, me desculpa. E eu participei, inclusive, da construção dessa norma técnica, meu nome está lá, fui uma das especialistas que participou, e essa norma técnica foi para a gente definir alguns parâmetros, tá? Parâmetros químicos, parâmetros físicos, para que o CDR possa, né, passar por análise e, então, ser considerado aí um substituto de energia, tá? Tem essa portaria interministerial aqui de 2019, ela foi assinada aqui em Curitiba, não sei se vocês lembram. Eu, como trabalho no assunto, né, a gente fica ligado o tempo todo. E é legal porque ela disciplina a recuperação energética de resíduos sólidos, programa Lixão Zero. Isso é muito legal, gente, tá? Muito legal. A minha geração, a gente chutou a porta, sabe? A gente começou com isso tudo e eu quero muito que essa geração de vocês, a porta já está aberta, sabe? Vocês agora têm que trabalhar
para isso realmente acontecer, tá? O lixão zero ele desaparecer, porque hoje tem muita gente aqui que é estudante, mas daqui 5, 10 anos, gente, vocês vão estar liderando aí grandes empresas, tenho certeza disso, tá? E não são só os primeiros lugares de turma, não, tá, gente? Eu sempre falo isso porque a gente acha que o primeiro lugar de turma é um semideus. E todos que fazem engenharia química têm grandes chances, tá? O mercado ele é aberto para todo mundo, principalmente para quem se comunica muito bem, tem flexibilidade, tá? Então, com certeza, vocês vão estar à frente de grandes empresas e vão estar à frente desse tipo de tomada de decisão, tá? Então, eu fico bem feliz de estar plantando algumas sementes hoje aqui nessa palestra. Ok? Panorama do processamento do Brasil no mundo. Lembra que eu comentei no início que o processamento começou lá na década de 70, tá? Os primeiros testes aí no Canadá, em 78 na Europa, tá? E aqui em cimenteiras francesas, suecas e Alemanha também. A Alemanha começou em 77, também os primeiros testes. Estados Unidos em 79 e no Brasil em 1990. Então a gente não estava tão atrasado, tá, gente? E começou simultaneamente em vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, tá? Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Paraná fomos pioneiros, nós somos o segundo estado a fazer os testes, São Paulo foi o primeiro, coisa assim de dias depois, semanas depois, o Paraná fez. Uma das sócias da Monitore é a Marília Tissot, né, minha sócia, ela estava presente aí fazendo esses testes em São Paulo e no Paraná. Inclusive, a professora a doutora Margarete foi minha orientadora no mestrado, ela se aposentou recentemente, talvez vocês devem lembrar dela, ela também estava lá, tá? Como representando aí também a federal, representando a área acadêmica e à frente aí dos estudos, tá? Referente ao coprocessamento no Brasil. Então, são referências importantes, são mulheres à frente do seu tempo, tá? E que bateram no peito e chutaram para gol, sabe? Vamos provar que isso dá para fazer, certo? Inclusive, elas começaram com resíduos perigosos, tá, gente? Todo mundo começa com resíduo classe 2, resíduo não perigoso. Aqui no Paraná, foi de cara resíduos perigosos, tá? Um destaque também para a Ivonete Chaves, para a Rossana, que são técnicas do Instituto Ambiental do Paraná, né? E que também tiveram à frente, elas também estavam nesse período acompanhando, né? Esses testes e também peitaram muito. Então, aí, destacando, né, 4 mulheres importantes para o nosso estado e que hoje o Paraná é o que é na área de coprocessamento, é um dos estados mais importantes em coprocessamento no Brasil, pelo volume que ele coprocessa, pelo percentual de substituição que ele representa para o Brasil. E essas 4 mulheres aí que eu destaquei, elas estiveram à frente desse processo, elas merecem aí palmas aí nossas. Aqui começa um pouco da história triste, tá? Que eu convido vocês, essa nova geração maravilhosa, a me ajudar a mudar esses números, tá? Aqui nós temos os números de substituição térmica, ou seja, o quanto em energia que eu consegui substituir de combustível fóssil por resíduos, tá? Não eu, né? Todo mundo. A comunidade europeia, ela tá, como um todo, tá? Ela coprocessa aí, consegue atingir 50% de substituição em energia. A Alemanha, 64%. E fábricas como a Schwenk, que atingem até 94% de substituição. Ou seja, 94% do combustível utilizado em energia na fábrica da Schwenk é resíduo, não é combustível fóssil. Tá? E no Brasil nós temos uma marca, nós temos uma marca de 11,6%. Está meio desatualizado aí de 2016, gente, mas ano passado, 2018, os números não foram melhores que esses, tá? Nós conseguimos números próximos aí a 20%, foi o melhor número que o Brasil conseguiu, mas nós estamos longe ainda desses números maravilhosos que esses países eles fazem, tá? E comparando aí, gente, o Brasil e a Alemanha, que foi uma grande fonte do meu estudo, a Alemanha hoje ela tem um Fusquinha e com potência de um supercarro, tá? O Brasil tem aí uma Ferrari e anda que nem um Fusquinha. Por que eu digo isso? O nosso parque industrial cimenteiro ele é muito jovem, ele é muito moderno. Com o boom que nós tivemos aí do Brasil depois de 2008, vamos dizer, e houveram muitas cimenteiras foram instaladas no Brasil, né? Cimenteiras de fora, inclusive, vieram se instalaram aqui no país.
Então, e vieram, trouxeram tudo de mais moderno. Então, nosso parque industrial é muito moderno. Inclusive, os equipamentos que fazem a dosagem, né, dos resíduos, eles são modernos, tá? E lá na Alemanha são fábricas muito antigas, tá? Equipamentos bem antigos, mas eles conseguem fazer uma substituição fantástica, tá? O que falta para a gente pode discutir isso, tá? Falta pouco. Então, também o volume de 2016, mas isso não mudou, tá, gente? Não pense que isso, agora em 2020 está melhor, não está. O volume total processado aí gira em torno de 1 milhão de toneladas mesmo. O melhor número que nós fizemos foi 1.200.000, e foi mais ou menos há 10 anos atrás. Esses números, eles têm caído, não porque a tecnologia é ruim ou alguma coisa, mas porque a matriz precisa mudar, tá, gente? Voltando para os 3 R's lá. Todo mundo está fazendo a sua parte nas indústrias, está todo mundo reduzindo, está todo mundo tentando reutilizar, recuperar, utilizar outras matérias-primas que gerem menos resíduos, tá? E a gente precisa avançar no caminho do CDR1, que ainda está, não digo nem engatinhando, gente, é um bebê que começou a sentar, tá? Falta um tempo para ele engatinhar. A gente tem que correr nisso, porque a base, ela vai mudar, a base de resíduos aqui no Brasil. E a substituição ali que vocês viram. Então, segundo dados do Roadmap de 2019, em 2030, o Brasil quer chegar aí de 30% a 40% de substituição. Lembre que a Alemanha, em 2016, ela já fazia aí mais de 64%, então, em 2030, daqui a 10 anos, sendo 9% de CDR, tá de 9% a 11% de CDR. É exatamente aquilo que eu falei, tá? A gente tem que migrar aqui para esse tipo de material, porque os resíduos industriais, graças a Deus, eles vão estar diminuindo. Em 2050, chegar a 60%. Eu vou repetir. Em 2016, a Alemanha chega a 64%. Tá? E nós estamos projetando para 2050 chegar a 60%. Claro, gente, a Alemanha é um país muito menor, né, muito mais antigo, e é um país que está muito, muito, muito à frente dessa área de resíduos, de recuperação, etc. Tá? Mas a gente tem muito, muito, muito potencial. Então, finalizando praticamente, não, acho que eu tenho mais alguns slides. O CDR, né, é um combustível derivado de resíduo, tá? Cujo coprocessamento é uma tecnologia dominada. O coprocessamento é aplicado em vários países, tá? Com substituição energética bastante significativa. A Alemanha chega a coprocessar 3,6 milhões de toneladas por ano, e é um país bem menor que o nosso. É uma alternativa sustentável, uma perspectiva de fonte energética futura bastante significativa, além da questão de empregos, né, gente? É uma área que emprega muita gente, porque a gente tem as blendeiras, que são empresas que fazem a trituração, que fazem a preparação desses materiais, elas empregam muita gente, inclusive engenheiros químicos. Então, é uma área, assim, de franco expansão, tá? Hoje, quando eu entrei, tinha ali 2, 3 blendeiras, tá? Que faziam um processo até bastante artesanal, e hoje, as blendeiras que nós temos no país, salvo, né, as exceções, mas nós temos blendeiras assim que estão pau a pau ali, sabe? Com empresas aí da Europa nessa produção de combustível alternativo. E previsão de redução e, quando possível, banimento de aterros, tá? Eu acho que isso é bem importante, porque é uma forma da gente estar recuperando energia e estar recuperando também esses aterros, né? Dando um prazo de vida útil muito melhor para eles, né? Que é a matriz que eu tanto falo, a matriz de substituição. Então, no Brasil, isso aqui também não mudou muito, tá, gente? Pneus corresponde aí... O que é isso aqui, tá? É a matriz de substituição de combustível fóssil, tá? Daqueles 11% lá, o que representa aqueles 11% de substituição? 40% pneus, 41% aí de blends energéticos, tá? Que são aquele papel, plástico, enfim, resíduos industriais triturados. Outros, tá? Como pastosos, entra aqui um pouco de lodo, tá? E óleo usado 6%. Esse é o Brasil. Isso não mudou, tá? Eu estudo isso, gente, dia a dia. Isso não mudou. Agora, vejam da Alemanha como é bastante diversificada. A gente tem 11% de CDR, resíduos industriais 35%, 4% de lodos de ET, solventes, pneu. Olha o pneu aqui, que bacana, tá? Lá eles processam menos pneus, então. Não. Se a gente tivesse, se a palestra fosse ao vivo, eu ia fazer essa pergunta. Por que no Brasil a gente tem muito pneu e por que na Alemanha não? A resposta tudo que tinha de passivo de pneu, eles acabaram. Isso aqui é só geração,
tá? A gente ainda tem. Sul-Sudeste praticamente acabou. A gente sobe um pouco o país, ainda tem, tá? E além de que as tecnologias para reaproveitamento do pneu para outros fins, elas também aumentaram muito. Então, não se queima só pneu, não se joga lá o pneu mais dentro do forno. Existem outras tecnologias de você estar utilizando essa borracha para produzir outras coisas, e que dão o quê? Maior rentabilidade. Então, isso tende a diminuir bastante aqui no Brasil em pouquíssimo tempo, tá? As emissões atmosféricas que eu falei, aquilo que sai na chaminé quando a gente está coprocessando, né? São feitos vários monitoramentos, o contínuo é aquele 24 horas online, monitorando o material particulado, THC, que é relacionado aos orgânicos, SOX, NOx, tudo isso aqui tem limite, tá? São os parâmetros e os limites preconizados aí pela legislação, tá? Existem legislações estaduais, tá? No Paraná nós temos uma específica, que são até, inclusive, mais restritivas que a própria legislação federal. E aqui o monitoramento descontínuo, tá? Que é feito por empresas acreditadas pelo Inmetro. Aqui no Paraná, além da acreditação, tem que ter o certificado do IAT, dizendo que esse laboratório passou por uma avaliação do órgão ambiental, e aí monitoram-se os metais pesados, tá? Aqui o L está para cá, gente, está errado, mas é HCl, tá? HCl, HF, material particulado, THC e também dioxinas e furanos, que tanto se fala, tá? E é monitorado aí nos fornos de forma descontínua, né? Vem um laboratório acreditado, faz a coleta e a análise, e esses relatórios, eles são protocolados no órgão ambiental aqui no Paraná a cada 6 meses. Tá? Se tiver alguma não conformidade, aí vai se verificar o que aconteceu. Mas, gente, dentro da minha experiência, é muito raro, raríssimas exceções, dar algum monitoramento fora. Tá? Quando dá fora, geralmente é erro de coleta do laboratório. Tá? Em 99,9% aí das vezes. Porque o processo ele é muito bom. Tá? Aquilo que eu repito para vocês, 2.000 graus, gente, não tem o que sobreviver em relação a isso. Tá? Aqui as regulamentações, tá? Uma comparação do CONAMA 2004, da SEMA 16, referente a emissões atmosféricas, tá? Alguns são iguais, outros são mais restritivos, tá? Vejam dioxinas e furanos 0,5, aqui no Paraná 0,14, tá bom? Aqui um gráficozinho só mostrando com e sem coprocessamento, tá? NOx, né? A situação aí só com coque de petróleo, e aí quando você adiciona resíduos, a redução aí significativa que você tem desse poluente NOx, que causa chuva ácida, entre outras coisas, tá? Então, o quanto a adição de resíduo ela é importante para a redução das emissões atmosféricas. Deixa eu colocar meu computador para carregar, que vai acabar a bateria. Conclusão e considerações finais. Então, na Alemanha, o setor de resíduos representa 2,4% do PIB, e no Brasil, 0,43%. Então, a gente tem um campo gigantesco ainda para atuar. Meio ambiente não é futuro mais, gente. Meio ambiente é o presente e o futuro. Cada vez mais estão se exigindo das empresas as adequações, e muitas dessas adequações são relacionadas a destino de resíduos. Tem que dar um destino mais adequado, que gere menos custo. Então, isso gera um estudo para a nossa área bastante significativo, tá? O tempo todo. Hoje eu recebi 2 ligações de possíveis clientes que eu já até atendo, um deles em outro ramo, e pedindo aí avaliação do que eles podem fazer para reduzir a emissão, para reduzir a questão dos resíduos gerados, tá? Então, é um setor, assim, que tem um campo bastante significativo. Brasil em processo de regulamentação do CDR, tá? A gente ainda não tem uma lei federal específica, temos uma norma, né, da BNT. Mercado cimentício com conhecimento técnico e um parque fabril moderno, que eu comentei para vocês. O controle de qualidade é extremamente significativo, tá? Porque o produto cimento ele tem que sair dentro das normas, né? As normas brasileiras. E então isso é uma garantia que a gente tem. Interação com o setor acadêmico, eu falei da professora Margarete, que recentemente se aposentou, mas nós estamos o tempo todo em contato com as universidades, e eu tenho um carinho, repito de novo, né, um carinho especial pela Federal do Paraná, pela área de engenharia química, minha área de formação. Então, a gente está o tempo todo em interação com o setor acadêmico, trocando aí experiências e discutindo projetos, tá?
Potencialidade de geração de empregos, isso é super importante, tá? Em renda, né, com novos fluxos de resíduos, tá? A questão da economia circular, ela está bombando. Rota tecnológica, né, com mitigação dos gases de efeito estufa, GE aqui, e preservação de jazidas e combustíveis fósseis. Isso é bem importante, tá? Porque uma hora vai acabar. Vocês ainda vão pegar, mas talvez aí, né, os filhos, os netos de vocês vão ter aí, começar a ter dificuldades, inclusive questão econômica, com combustíveis derivados aí de material fóssil, tá? Então é importante a gente trabalhar hoje, né, na definição e em projetos que visam a redução da utilização desse tipo de combustível. É isso, gente. Aqui estão os meus contatos, tá? Sigam a gente lá, Monitore no Instagram, no LinkedIn. Eu também estou como Rejane.Afonso no Instagram, no LinkedIn. A gente sempre coloca pontos bacanas aí de discussão, tá? E tem bastante artigos, tá? A equipe está sempre postando vídeos, então a gente interage bastante. E, enfim, estou à disposição para dúvidas que vocês tiverem. Isa, estourei meu tempo, quase. Eu queria agradecer de novo você ter aceitado o convite, né, do DAEC, de ter vindo dar essa palestra, que foi incrível, muito legal o conteúdo que você passou para a gente. Obrigada. E agora vamos passar para a parte das perguntas. Já mandaram algumas perguntas ali no chat, aí eu vou repassando para você e você vai respondendo. Pode falar. Ali foi perguntado, com a nova resolução do CONAMA, o que muda nas atividades de coprocessamento? Então,